aí pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Léo e hoje eu vou estar falando para vocês sobre o iPhone 13 Pro Max. Será que ainda vale a pena ter esse iPhone no ano de 2023? Se você quer saber, então vem comigo. Vamos começar então a falar sobre os pontos positivos e negativos do iPhone 13 Pro Max. Bom, o iPhone 13 Pro Max ele foi lançado no ano de 2021, então ele já tem aí 2 a quase 3 anos de lançamento, ele vai fazer 3 anos no ano que vem. E vamos analisar então os seus pontos. Então primeiramente vamos falar sobre o seu design, a sua construção. Esse aparelho aqui ele tem um design muito semelhante ao da linha anterior, que é o 12 Pro Max, certo? Então se você pega um 12 Pro Max e um 13 Pro Max, a única maior diferença que você vai estar percebendo entre eles vai ser o tamanho das suas câmeras. Então o tamanho das suas câmeras que foram melhoradas, atualizadas do 12 Pro Max para o 13 Pro Max. Então a primeira diferença que você vê no design então, é as suas câmeras. A sua tela é uma tela muito grande, certo? Uma tela de 6.7 polegadas, que é Full HD+. Então ele tem uma resolução de tela muito boa, né? A tela dele teve uma atualização de Hertz, da linha 12 Pro Max e de todos os outros iPhones. Então esse daqui é o primeiro iPhone que tem 120 Hz de atualização. Então, para quem nunca viu um iPhone, um outro aparelho com taxa de atualização, você vai sentir uma diferença muito grande, certo? Você pode pensar que não tem muita diferença, mas se você pega esse e mexe ao lado de um que não tem essa taxa de atualização, você vai ver que é muito mais rápido a atualização de tela do 13 Pro Max, certo? Então, as suas animações de menu e tudo mais, aqui é muito mais rápido, certo? Muito mais rápido, muito mais fluido. Então, a taxa de atualização de 120 Hz dá uma diferença muito grande na tela do iPhone 13 Pro Max. Então, esse é um ponto positivo em relação a quem ainda tem um aparelho antigo que está querendo pegar um aparelho mais novo. Então, esse daqui é um ponto muito positivo. A sua construção, sua tela e as suas câmeras, certo? Agora vamos falar então das suas câmeras. As suas câmeras tiveram uma atualização da linha Pro Max antiga 12 para o 13 Pro Max. Então as suas lentes foram aumentadas, então você vê um tamanho de câmera muito maior do que a linha 12, certo? Então ele tem uma lente grande angular, uma lente ultra wide e uma lente teleobjetiva. Então com essas três câmeras, esse conjunto, você consegue tirar fotos incríveis, modo noturno, modo profissional. Então você consegue tirar fotos com zoom. Então as câmeras do 13 Pro Max sofreram uma grande atualização do 12 Pro Max. Então se você pega um lado a lado, você vai sentir uma grande diferença, certo? Então o 13 Pro Max, as suas câmeras são um dos pontos principais, mais atrativos dessa linha, certo? Então é um ponto muito positivo a câmera do iPhone 13 Pro Max. Vamos falar agora então da sua bateria. A bateria do iPhone 13 Pro Max ela tem 4.322 mAh, certo? Então ela é uma bateria muito grande, comparada, por exemplo, aos Androids, já está quase no mesmo tamanho, certo? Os iPhones, no seu geral, eles sempre tiveram uma bateria muito menor do que os concorrentes, mas o iOS fazia uma otimização, fazendo com que durasse muito mais a bateria. Já no 13 Pro Max, eles colocaram uma bateria muito grande, além de uma excelente otimização. Então isso faz com que essa bateria dure tranquilamente até 2 dias. Então uma bateria que dura quase 2 dias no iPhone é tudo que você precisa hoje em dia, certo? Então o 12 Pro Max já durava bastante, o 13 Pro Max dura ainda mais. Então um ponto muito positivo no iPhone 13 Pro Max é a sua bateria. Além disso, eles colocaram carregamento por MagSafe, que é o carregamento magnético, de até 15 watts. Então outra tecnologia que colocaram no 13 Pro Max que é muito boa, carregamento sem fio, carregamento rápido. Então tudo isso para a bateria do 13 Pro Max é um ponto muito positivo. Vamos falar então agora do seu design. Então o design do iPhone 13 Pro Max ele é muito chamativo, muito bonito, certo? Apesar de ele ser muito semelhante com os iPhones da linha anterior, certo? 12 Pro Max e tudo mais, ele tem um design muito sofisticado, certo? Então ele tem as suas bordas aqui retas de alumínio, certo? A sua traseira aqui de vidro, certo? As suas câmeras todas de alumínio, suas bordas, a sua câmera, a sua tela é muito bonita, certo? Ela é de 120 Hz com tela OLED. Então
são um design muito bonito que eles colocaram nesse aparelho. Então, esse design é um dos pontos positivos, um dos últimos pontos do iPhone 13 Pro Max. Então, agora eu vou começar a falar sobre os pontos negativos e no final a gente vai ver se ainda vale a pena ou não ter esse aparelho no ano de 2023. Vamos falar então agora dos seus pontos negativos. Primeiro ponto negativo do iPhone 13 Pro Max, então, é o seu preço. Então, o seu preço é um pouco elevado em comparação aos seus concorrentes. Então, para você ter todos esses benefícios, essas qualidades superiores do iPhone, do top de linha, você vai ter que desembolsar de cerca de 6 a 7 mil reais. Ainda é um preço mais baixo do que o seu lançamento, certo? O seu lançamento foi de 8 a 9 mil reais, certo? Dependendo da versão. Mas, hoje em dia, ele já tem um preço um pouco mais baixo. Então, você consegue encontrar ele até mais barato se você for procurar ele usado. Mas, se você for procurar novo, vai ser nessa faixa que eu citei, certo? Então, o seu preço é ainda um pouco elevado. Se você juntar um pouco mais, você já consegue comprar a linha 14 Pro Max, certo? Mas aí vai deixar isso para outro vídeo, porque a linha 14 Pro Max tem alguns prós, alguns contras em relação a esse. Então, talvez ainda valha a pena você comprar um 13 Pro Max do que um 14 Pro Max, certo? Então, em relação ao preço é isso, ele é um ponto de desvantagem do iPhone 13 Pro Max. Outro ponto negativo do iPhone 13 Pro Max, mas que também já vem de várias outras linhas, é que eles retiraram algumas coisas do iPhone. Por exemplo, a entrada para fone de ouvido. A entrada para fone de ouvido já foi retirada dos iPhones faz muito tempo e não voltaram com a entrada para fone de ouvido, certo? Então esse daqui é um ponto negativo que eu acho, porque muitas pessoas ainda utilizam fone de ouvido, certo? Fone de ouvido, tanto que seja USB Jack, né, a 3.5, mesmo que seja a Lightning, só que daí você não pode utilizar ele na tomada, porque só tem uma entrada. Além disso, a Apple acabou retirando carregadores, fones de ouvido e tudo mais que vinha na caixa do aparelho, certo? Então, além de não vir o fone de ouvido, você não tem entrada para fone de ouvido e também você não tem mais o carregador na caixa. Então, são duas coisas que eles conseguiram tirar do iPhone que, ao meu ver, é um ponto negativo, certo? Então, é uma tendência do mercado de estar retirando os acessórios da caixa e retirando algumas coisas do aparelho, das suas funcionalidades. Dizem que é para caber mais espaço, de armazenamento, de peças e tudo mais. Então, esse para mim é um ponto negativo do iPhone 13 Pro Max. Outro ponto negativo do iPhone 13 Pro Max é a sua falta de inovação. O que isso quer dizer? A Apple, ela pegou o 12 Pro Max, ela pegou e colocou mais algumas coisinhas e lançou o 13 Pro Max. Então, se você for comparar mais detalhadamente o 12 Pro Max e o 13 Pro Max, vocês vão ver que eles são muito semelhantes, certo? Então toda a sua construção, o seu tamanho, suas dimensões são muito semelhantes. Então eles fizeram uma atualização nas suas câmeras, na sua tela e lançaram um novo aparelho. Então a sua falta de inovação ainda é um ponto que se deixa a desejar nos iPhones, certo? Então no 14 Pro Max colocaram mais algumas melhorias, mas que não faz ainda todo o efeito que é, por exemplo, de um lançamento de outras linhas, que mudam completamente o aparelho, mudam completamente suas especificações e tudo mais. Então eles fazem pequenas atualizações a cada ano nos aparelhos top de linha e lançam um novo modelo. Então a sua falta de atualizações, a sua falta de inovação faz com que seja um ponto negativo. Mas quem já está acostumado com a linha, que sempre quer ter um aparelho parecido, semelhante, não vai se preocupar com isso, sempre vai estar querendo as novidades, e para isso não vai estar achando um ponto negativo. Para mim é um ponto negativo, quem sabe para você também seja, então isso tem que ser levado em conta, certo? Então esses são os pontos negativos do iPhone 13 Pro Max. Vamos então à conclusão do vídeo. Vale ainda a pena ter o iPhone 13 Pro Max no ano de 2023? Então isso vai depender muito de você. Se você busca um aparelho com uma tela muito grande, bonita, com taxa de atualização alta, que tem umas câmeras excelentes, profissionais, que tem um design elegante, premium, certo? Então, tudo isso faz com que você vale a pena ter um iPhone 13 Pro Max. Porém, se você busca umas opções de mais inovação, novas funcionalidades, novos itens, e você não queira pagar um preço tão elevado, talvez seja melhor recomendar outras opções, certo? Então isso vai estar dependendo do que você quer para você. Se você quer um aparelho muito premium, muito completo, muito bom, você vai ter que desembolsar um pouco mais para ter o 13 Pro Max. Caso contrário, você tem outras opções no mercado, certo?
Então, ele tem um preço elevado, ele tem falta de alguns acessórios, falta de algumas inovações, mas ele é um aparelho premium, ele é o top de linha da Apple, certo? Então, você vai pesar isso no seu orçamento, certo? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para eu trazer mais vídeos para vocês sobre outros aparelhos, Android, Xiaomi, Samsung, iPhone. Então, vários aparelhos que eu estarei trazendo aqui para o canal, se ainda vale a pena ter ou não no ano de 2023, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. É isso, até a próxima aí. Valeu!